Olá, gente querida! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui pela Humanas. Eu me chamo Carolina Almeida e é um grande prazer estar contigo em mais essa oportunidade, em que hoje a gente vai conversar de uma maneira diferente. A gente vai trazer 3 pontos de vista do empregador e 3 pontos de vista do funcionário da área da saúde. Isso porque nós da Humanas trabalhamos como impulsionadoras de negócios e de carreiras na área da saúde. Então a gente acaba atacando muito essa dualidade confusa que a gente identifica de um lado empregador, de um lado funcionário. E, na verdade, a gente sabe que todos nós, todas essas partes precisam estar juntos para fazer a roda girar, as coisas acontecerem, a economia acontecer, Então, é fundamental que a gente amplie um pouco mais os nossos horizontes e a gente consiga se posicionar de uma maneira mais estratégica no mercado. Seja você empresário, seja você funcionário. Uma das primeiras questões é essa daí. Por quê? Por que não negar ao cliente? Por que não negar ao mercado? Por que exigir tanto dessa equipe que já está tão cansada ou que não tem o recurso necessário? Por que o empregador tem esse tipo de comportamento? Você consegue imaginar por quê? Porque o cliente, porque o mercado é o oxigênio do negócio. Se ele está mantendo um empregador, se ele está mantendo uma empresa, ele precisa que essa empresa ela seja reconhecida. Para ela ser reconhecida e consiga se expandir, se estruturar, se consolidar dentro do mercado, é fundamental que ele faça os seus atendimentos. Para fazer esses atendimentos, ele não pode negar essas demandas. Ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que o seu negócio consiga oferecer a solução que ele promete. E aí, para isso, a grande sacada é você começar a observar quais são as situações mais desafiadoras que vocês ainda não estão preparados para acontecer. Vai acontecer uma vez, você já fica um pouco mais atenta. Já tenta desenvolver um planejamento para que isso não siga se repetindo. Vamos avaliar quais são essas lacunas que precisam ser observadas e, a partir daí, desenvolver projetos, planejamentos efetivos para que, quando essa demanda surja, você consiga atendê-la de uma maneira satisfatória, de uma maneira natural. Afinal de contas, você está fazendo o seu serviço. E acontece tanto do que, A gente recebe um relatório, recebe um dado, e aí observa aquele dado e fala, nossa, mas como é que a pessoa me entregou uma coisa dessa? E aí eu converso isso com alguém da minha confiança, com um gerente muito próximo, enfim. Mas eu não falo isso diretamente para aquele funcionário. E aquele funcionário não tem como saber do que é que ele precisa melhorar. Se você simplesmente não disser, as coisas precisam estar muito claras, as suas expectativas elas precisam estar muito claras diante do seu funcionário. Então é fundamental ter esses processos de feedback, primeiro, para que o funcionário compreenda quais são os reais deveres dele, qual é o objetivo dele dentro daquela instituição, quais são os passos para os seus melhoramentos, para as suas melhorias, não só funcionais, mas também de dinâmicas dentro da instituição. Então, os feedbacks, eles são processos de acompanhamento individual, ou de um grupo, ou de um departamento, em que a gente consegue nortear, alinhar uma equipe rumo a um objetivo comum. Então, é fundamental um feedback, e a gente não pode fugir dele. Não tem nada de errado fazer feedback, muito pelo contrário. O que tem de errado é a gente observar que a coisa não está caminhando da maneira devida e deixar aquilo ali acontecer conversando com terceiros, sem resolver aquela questão. Por que dessa política da punição, Carol? Por que esse tipo de coisa é necessário? Realmente, hein? Bom, na verdade, as pessoas elas precisam de algum direcionamento. Então, o feedback, ele acaba dando, sim, essa oportunidade da gente alinhar, as informações, alinhar expectativas, traçar novos objetivos. No entanto, quando algum comportamento, algum dever, ele não é realizado da maneira adequada, é fundamental que esse funcionário também tenha esse entendimento. Muitas vezes, a maioria das vezes, a coisa acontece de uma maneira verbal, É uma orientação verbal, é uma conversa, mas quando em recorrência, esse colaborador ele está exigindo, que é necessário que ele compreenda que aquilo realmente não pode acontecer
acontecer de uma maneira repetida. Além de tudo isso, existem ocorrências que são mais graves, ainda mais na área da saúde. Então a gente precisa observar todas essas sistemáticas da punição para assegurar não só o alinhamento do trabalho, mas também na área da saúde um cuidado que seja efetivo, que seja qualificado, que seja seguro, humanizado dentro, né, da identidade do serviço que você representa. Visão de dono, visão de dona. Por que essa questão do visão de dono, visão de dona? Então é importante a gente conversar sobre isso, porque quando a gente fala sobre visão de dono, quando o empresário conversa com a gente sobre essa situação, o que ele está querendo dizer? Ele está simplesmente dizendo o seguinte: olha, amplia seu horizonte, tira seu foco apenas daquilo que você faz diariamente e começa a observar o negócio como um todo. Você vai começar a observar tanto os pacientes, quanto a equipe, quanto as questões econômicas, as questões de faturamento. Você vai observar o meu posicionamento de mercado, você vai entender quais são as nossas metas institucionais. Então, o seu olhar e as suas ações, elas começam a estar vinculadas com esse processo de crescimento. Então, quando a gente fala sobre o olhar de dono, o olhar de dona, o que a gente fala muito para funcionário é o seguinte: se tira desse local de ser explorado e começa a se colocar no local de explorar as oportunidades. Então, se você está tendo a oportunidade de ser acionado ou acionada para alguma determinada situação específica, aproveita aquilo. Tenta usufruir ao máximo daqueles aprendizados que aquela oportunidade está lhe oferecendo. Então é muito importante que a gente se coloque numa situação de que eu vou representar esse negócio que eu fui contratado. Eu vou, de fato, ser a pessoa de referência, de confiança, para estar à frente diante a um questionamento, diante a uma situação, porque sim eu tenho domínio, porque sim eu busco mais informações. Então é óbvio que a partir desse momento você acaba também se diferenciando. Então você tem uma postura, né, de dono, você tem uma postura de dona, você tem uma postura de defesa, você tem uma postura de propriedade. E isso faz toda a diferença para o seu posicionamento e a sua trajetória, seja institucional, mas principalmente na sua trajetória de vida, porque também vai abrir muito o seu olhar a respeito das oportunidades e das carências de mercado. Pois é, na área da saúde tem muito disso, né? Tem muito disso da gente chegar e falar: poxa, a vida tem uma oportunidade de a gente ter uma dinâmica de trabalho, uma escala de repente um pouco diferente. Nem todos os funcionários da área da saúde trabalham em regime de plantão ou coisa do tipo, não é verdade? Mas a gente ainda vê uma estrutura muito rígida dentro da área da saúde. A gente identifica nas áreas de tecnologia da informação, de comunicação, de marketing, um frescor maior nessas dinâmicas de trabalho. No entanto, a saúde ela ainda é muito cartesiana em vários sentidos, inclusive nesse daí. Porque o que acontece? Você imagine só, você é um empregador e aí você está pagando pelas horas daquele funcionário. E se você está liberando ele num horário, num dia que era para ele trabalhar, independente se está próximo ou não de um feriadão ou coisa do tipo, significa dizer que você está pagando para aquela pessoa não trabalhar naquele dia. Então, será que de fato, diante do seu bolso, da tua análise de bolso mesmo, seria interessante de primeira a gente fazer essa liberação desse funcionário? Eu acredito que algumas pessoas, quando pagam, né, para um serviço ser realizado na sua casa ou coisa do tipo, você quer que aquela pessoa compareça naquele dia, né? Você não quer dar uma folga, mas seguir pagando. Então, existe essa situação, mas é óbvio que existe outra, porque a gente já entende que o serviço de produção, né, a produtividade das pessoas, ela também está muito associada à questão da qualidade de vida, aos momentos de descanso, aos momentos de presença plena. Então, a gente tem muita atenção aqui na Humana sobre o cuidado integral, seja do negócio, seja das carreiras das pessoas.
Então, nosso objetivo aqui é sempre ter um olhar ainda mais aprofundado de tudo que está acontecendo dentro de mercado, dentro da vida daquelas pessoas, porque são essas pessoas que vão cuidar, né, na ponta, são essas pessoas que vão cuidar dos negócios, são essas pessoas que vão ter insights, são essas pessoas que vão desenvolver soluções. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar mais criterioso e mais sensível para essas realidades. Então, todas as vezes que a gente vai conversando com o empresariado e com nós mesmos aqui na Humanas, porque sim, a gente está falando dessas situações de fora, mas são desafios internos também. Todo momento que a gente cresce, né? Todo momento que a gente representa, que a gente mantém uma instituição, a gente também tem os nossos desafios. E aí a gente aproveita toda a expertise que nós temos justamente para facilitar um ambiente de trabalho que seja agradável, né? Que seja produtivo, que seja colaborativo. E aí, nessa situação específica que foi levantada, o que acontece? Sim, em determinadas situações é muito favorável se utilizar políticas de benefícios ou políticas de liberação de funcionários para facilitar, para prover, para movimentar, para estimular aqueles colaboradores. Então, é uma sacada muito interessante que quando você coloca na balança, de repente se torna não um custo, mas sim um investimento naqueles assalariados, né? Naquelas profissionais, naqueles potenciais que estão ali trabalhando com você. Ele vai valorizar, ele vai reconhecer um ambiente propício de trabalho que oferece e valoriza a qualidade de vida, ou momentos, né, de lazer que são fundamentais, observando, né, o entendimento da saúde de uma maneira mais integral. Então, é fundamental se colocar sempre na balança e sair desse modo ditatorial, né, e cartesiano que muitas vezes a gente ainda encontra nas instituições de saúde no modo geral. Ai, gente, é tão solitária essa posição de CEO, é tão solitária essa posição de direção, é tão solitária essa posição de empresário, de empregador. Não pensem que é fácil, não é. São muitas responsabilidades associadas. E aí isso gera realmente essa situação de você buscar, né, relações de maior confiança. E isso significa, assim, às vezes a gente falar, ai, me deu depois uma mãozinha, e depois um antebraço, e depois o braço inteiro, e aí a gente vai, né, buscando essa pessoa ainda mais pra perto. Por quê? Porque nós somos muito carentes, né? Os empresariados, os grandes líderes, eles são muito carentes de pessoas de confiança, pessoas próximas, que apoiem, que realmente estejam ali diante de uma situação de desconforto, de desafio. É muito difícil a gente viver, né, num mundo tão caótico, tão dinâmico, tão acelerado como é o nosso, e a gente não tem parceiros do lado. Então a gente acaba escolhendo, identificando algumas pessoas que tenham ali maior perfil, que a gente se identifique, que a gente goste dos resultados que nos entregam, e a gente tenta trazer ainda mais para perto, justamente para suprir, né, essa necessidade de um apoio. E aí, geralmente, são essas pessoas que são promovidas para os cargos de liderança e tudo mais. Então, a gente gosta de ouvir, de entender o que é que essas pessoas estão falando, de ouvir quais são essas ideias, as interpretações das relações dentro da empresa. E essas escolhas, elas precisam ser muito acertadas. Porque dependendo do perfil de pessoa que você coloque nessas funções, para justamente lhe influenciar, lhe trazer, né? Porque nós somos influenciáveis, ok? Todos nós somos influenciáveis, independente do cargo que nós assumimos. Então, essas pessoas que estão ali perto da gente, elas precisam ser muito bem escolhidas. Elas precisam ter o seu perfil muito bem analisado e alinhado com o nosso. Porque, caso contrário, a leitura do negócio, caso contrário, as escolhas e as tomadas de decisões que você possa vir a ter, nem sempre vão representar exatamente aquilo que você acredita. E aí, de repente, você pode identificar uma empresa que não esteja mais representando você, os seus ideais principais. Então a coisa vai crescendo, vai tomando a proporção e você vai perdendo muito controle da sua identidade, né? Então por isso que a gente fala tanto de um processo institucional de estabelecimento da sua missão, da sua visão, dos seus valores, de uma maneira muito intrínseca, muito profunda, com raízes, né, alongadas, que realmente permeiem e alcancem toda uma equipe, para que mesmo com a expansão, mesmo com novos direcionamentos, mesmo
mesmo com novas unidades, ele permaneça. Aquelas características principais, elas permaneçam tatuadas na equipe, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse processo de confiança sendo estabelecido com pessoas, sim, que estejam mais próximas, sempre dosando essa nossa carência, porque caso a gente acabe exigindo demais desse colaborador, desse gestor, desse diretor, enfim, dessa pessoa que eu quero, que eu percebi que é um potencial e que eu quero mais próximo a mim, eu posso assustar essa pessoa, eu posso sufocar essa pessoa, eu posso deixar essa pessoa temerosa de permanecer perto de mim, com medo, com receio de cercear a liberdade, o lazer, né, as conveniências que ela tem enquanto funcionário. E a gente precisa dosar qual é o papel de quem, né? Então, tudo é uma questão de bom senso. Sim, é uma questão de relacionamento humano. É a gente entender que seja funcionário, seja empregador, nós estamos tratando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, eu estou tratando aqui, eu sempre converso isso com vocês, que nós estamos falando para uma categoria de saúde. Então, está chegando agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, chegando agora o mês de maio, que é o mês da enfermagem, é o mês da nossa categoria, da minha categoria, da categoria da Bridget, da Mércia, de Scarlett. Então todas nós somos enfermeiras e estamos assim muito felizes em chegarmos próximo a essa data, né, a esse marco, a esse mês, que tanto para nós é significativo. Justamente porque a gente sabe o quanto que as categorias da saúde como um todo podem e devem ampliar o seu olhar frente à sua atuação no mercado, mas principalmente a enfermagem tem aí tanto caminho para trilhar, tanto caminho para se fortalecer, para a gente se reencontrar, e para a gente conquistar esse mercado vasto, carente, abundante, que é tão próspero, que é o da área da saúde. Então, uma das coisas que a gente conversa muito nesse processo é de justamente isso. Para de tentar buscar vilão nesse processo de relacionamento. É um relacionamento, para dar certo, os dois lados precisam estar afim, os dois lados precisam querer fazer acontecer, porque senão fica difícil se manter dessa maneira, né? Vai ficar insustentável permanecer nesse emprego, vai ficar insustentável manter esse empregador nesse local. Então, é fundamental que a gente pense dessa forma e que a gente compreenda que os processos da saúde, os sistemas de saúde são feitos por e com pessoas. E nós que compreendemos e cuidamos de pessoas, temos a total condição de desenvolver estratégias de relacionamento, a nossa inteligência social, o nosso poder de comunicação, de relação, de influência, de networking positivo, para que a gente consiga repertório que seja consistente para a nossa carreira, mas também que seja impactante para a saúde como um todo. Então, quando a gente fala sobre relacionamento funcionário e empregador, vamos fazer valer, vamos nos colocar à disposição, seja do colaborador, seja você funcionário do seu empregador. Porque isso é quem vai ditar o seu caminho de sucesso. Você precisa dele e ele precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. O modelo de comércio hoje, mesmo na área da saúde, sendo tão reticente, ele é colaborativo. Então, essa troca, ela acontece de uma maneira salutar e ela acontece de uma maneira a impulsionar jornadas. Vamos juntos nessa?